O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo, numa barca, para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele, e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: Minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: se eu, ao menos, tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente, e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e, voltando-se no meio da multidão, perguntou: Quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: Estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: Filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica curada dessa doença. Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: Tua filha morreu. Porque ainda incomodaram o mestre, Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: Não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: Por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu. Está dormindo. Começaram então a caçoar dele. Mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina, e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talita cum, que quer dizer: menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos. E todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação. Filhos, nós temos no Evangelho de hoje um relato da cura de 2 mulheres, uma mulher e uma menina. Prestem atenção como a primeira mulher é curada. Estão prestando atenção, irmãos? Sim ou não? Diversas vezes vocês já escutaram esse relato. A cura da hemorroísa. Primeira coisa, esta mulher, ela tinha um fluxo de sangue há 12 anos. Primeiro, é uma mulher que sofria demais. Provavelmente deveria ter uma anemia muito forte, porque um fluxo de sangue que não para há 12 anos era gravíssimo. Segundo, uma mulher que deveria sofrer muito, porque na cultura judaica,
Uma mulher, quando está no período menstrual, ela é considerada impura. Então, ninguém pode, por exemplo, sentar onde ela está sentada. Vocês calculam o que é que uma mulher dessa passava? Não poderia ter contato com ninguém. Não poderia sequer pegar na mão de alguém, porque era considerado impuro. O problema é que o sofrimento não era somente da enfermidade, era o sofrimento psicológico que essa mulher também passava, o sofrimento social que essa mulher também passava. O que acontece é que Jesus, depois de pregar, parte para evangelizar, e já muito conhecido, começa a andar no meio da multidão, e essa mulher escuta falar de Jesus. Irmão, escutar falar de Jesus é fundamental para a tua vida de fé, está entendendo? Conhecer Jesus é fundamental para a tua vida de fé. Escuta o que o padre está te dizendo. Muitos católicos não crescem na fé porque não conhecem o seu Deus. Esse fim de semana eu pregava retiro e eu dizia, uma das coisas que eu mais disse foi: é fundamental que você conheça o Deus ao qual você está servindo. Para conhecer esse Deus, você precisa conhecer a Sagrada Escritura. Sabe uma coisa que eu reparei aqui? Gente, vocês vêm para a América, vocês vêm para ter uma vida melhor. Só que o homem não é somente material. Para a gente ter uma vida melhor, nós precisamos 5 dimensões da nossa vida. Material é uma das dimensões, mas eu tenho também espiritual e a dimensão humana. Quando eu não cuido das outras dimensões, eu começo a ficar doente. E aí começa a dar errado a minha vida. Entende? Sim ou não? E aí tem um monte de gente que começa a ficar triste, começa a ter uma vida pervertida, começa a ter uma vida que dá certo de um lado, mas começa a dar errado do outro e vai sendo uma pessoa infeliz. Porque cuidou somente de um lado. Ganha dinheiro, mas não tem coragem de pagar psicólogo. Não precisa pagar aqui. Paga no Brasil, é mais barato, você ganha em dólar. Cuide de você. Não é esse o que eu vim falar, mas você vai entender o que eu vim falar. Bom, essa mulher passou esse tempo todo doente. Ela então escuta falar de Jesus. Ela escuta falar que Ele tem poder para curar. Olha para quem está do teu lado e diga para essa pessoa aí: o teu Deus tem poder para transformar vida. Falem com sinceridade para o padre. Nós somos um tipo de católico ainda que chega na igreja e fica de cara feia, olhando para frente, e eu não entendo essa fé. Eu não consigo compreender que fé é essa, se é que a gente tem fé. Fé é ter uma experiência com Deus. Fé é tocar o sobrenatural. Eu pergunto, você já tocou o sobrenatural? Responda para você. Em 1996, eu tive uma experiência com Deus que me virou do avesso. Eu repousei no Espírito, passei 3 dias numa espécie de êxtase espiritual que eu não entendia, nem meu pai e minha mãe sabiam o que estava acontecendo comigo. Isso mudou minha vida. Foi a melhor experiência que eu já tive. E eu conheci um amor maior que qualquer coisa da minha vida. Em 1996, eu conheci o amor de Deus. Esse amor eu prego por todos os lugares da minha vida. Esse amor eu fui pregar na Cracolândia. Esse amor eu preguei em rodeio. Esse amor eu entrei em discoteca para pregar. Esse amor eu entrei em festa de prédio para pregar, sem jovem saber. Entrei escondido. Esse amor
eu tenho entrado em todos os lugares para pregar. É isso que faz eu entrar dentro de um avião e pegar horas para vir aqui para a América, para poder encontrar meus irmãos brasileiros, para poder falar para vocês dessa fé que eu creio e desse Deus que transforma a vida. Irmãos, existe algo maior que nos sustenta o amor de um Deus. E esse Deus é apaixonado por você e quer transformar também a tua vida. Está entendendo, filho? Então dá uma salva de palmas bem grande para esse Deus altíssimo. Esse Deus maravilhoso, que te ama, que te quer, que quer te transformar, que quer te restaurar, que te resgata, que te quer. Me desculpa. Mas às vezes eu fico olhando para as pessoas e eu tenho pena, porque se eu pudesse, eu gostaria de poder fazer você experimentar o que um dia eu experimentei. Às vezes meu jeito de pregar não se assusta. Mas sabe alguém que experimentou algo muito bom e que quer que você experimente também? É meu jeito de tentar fazer com que você pelo menos tenha curiosidade de experimentar. É isso que eu tento fazer. Veja, eu estive num retiro onde um frei que morou na Basílica de Nazaré pregou um retiro para a gente. O Frei Bruno, que agora vai ser bispo na Creta. O Frei Bruno é um profundo conhecedor bíblico. E ele falava da profundidade do que essa mulher hemorroísa fez. Calculem que uma mulher judia jamais poderia tocar num homem que não conhecia. Olha o que essa mulher fez, gente. Presta atenção. A gente, quando escuta falar, a mulher pegou e foi lá tocar em Jesus, parece simples, é verdade ou não é? Mas ela não podia tocar em Jesus. Só que ela escutou falar que ele era capaz de curar. Ela escutou falar que ele era Deus, que ele podia transformar todas as coisas. E ela teve a coragem de passar pelo obstáculo da multidão e passar por baixo das pessoas. Quando a gente encontra qualquer dificuldade, a gente tenta desistir de qualquer coisa. Se é para fé, se está chovendo, a gente não quer vir na missa. É verdade ou não é? Se está muito frio, se tem neve, então, não. Fala para o padre não celebrar a missa porque hoje está neve. Deixa para a gente encontrar Jesus depois. É sério isso? Ela não. Ela foi por baixo. Ela se submeteu a passar por baixo de todos. De qualquer obstáculo, foi se rastejando por baixo para tocar na orla do manto de Nosso Senhor. Eu não sei se vocês já viram um judeu. Quando eles estão rezando, eles usam um manto sobre a cabeça. Já viram isso? Um manto que se chama talit. Esse talit, ele tem umas franjas embaixo. A veste sacerdotal, ela vem do talit judaico. Por isso, nossa estola tem franja. Está entendendo? Porque isso aqui não é de um dia. Então, essa mulher vai, e ela vai procurar a orla do manto. Quando ela toca na orla do manto do Senhor, porque ela teve fé. E por outra coisa, ela foi humilde. Ela só queria tocar no Senhor. Se eu tocar na orla do seu manto. Ela só queria tocar na orla do manto. Quando ela toca no manto, o Senhor, sem ver, sente que sai uma força dele. Porque é Deus. E porque é Deus, Ele pode fazer todas as coisas. A mulher, então, olha só, sente que foi curada.
sente que foi curada. A humildade dessa mulher, junto com a fé, produziu nela a cura. Estão entendendo? Humildade e fé produz a cura. Vamos repetir? Humildade e fé produz a cura. Gente, preste atenção, leva isso para a tua vida. Só chega ao coração de Deus aquele que é humilde. Sabe, olha a outra cura que foi realizada. A filha do chefe da sinagoga. O chefe da sinagoga era uma pessoa muito conhecida. E tinha uns mestres da lei que eram contra Jesus. Mas ele não se acovardou. Ele pegou e foi atrás do Senhor. Mesmo sabendo que poderia vir consequências para ele. Mas ele foi. A menina já estava morta quando ele foi até Jesus. E os empregados disseram, não vai atrás do mestre porque não tem mais jeito. Mas ele foi. Porque ele tinha fé. E ele foi porque ele era humilde. Talvez humanamente não tinha mais jeito. Mas ele acreditava. Humildade e fé. Produz. Aqui não é cura, aqui é milagre. Estão entendendo? Aqui é ressurreição. Tem duas menininhas dando tchau para mim ali. Deus abençoe, minha filha. Então, olha só. Se você tem fé e se você é humilde, Deus é capaz de operar coisas maravilhosas na tua vida. Milagres grandiosos na tua vida. O que Deus está esperando é apenas que você abra teu coração e que você abra para que Ele possa operar essas graças na tua vida também. O que é que você está esperando? Irmãos, eu conheci uma médica que ela era ateia. Ela me conta que ela se converteu quando ela estava na hora de um parto. E ela sabia que a mãe era muito religiosa. Ela tentou fazer a criança nascer e não estava mais nascendo, tinha dado eclâmpsia. E ela estava vendo que não tinha mais jeito. Ela pegou, saiu de dentro da sala, ela contou para mim. Só eu e ela estávamos juntos. Ela pegou, saiu de dentro da sala de cirurgia, deixou os outros médicos lá. Foi para o corredor. Disse que nervosa, ela pegou e disse assim, Deus, se você existe, então salva essa criança. Voltou para dentro da sala e a criança nasceu. Essa mulher é cristã hoje. Cristã, quando a gente fala, é cristão católico, tá? Porque os primeiros cristãos eram católicos. Nós somos católicos cristãos, ok? Então, vejam, o que nós precisamos hoje é ter uma fé em ação. Muitas vezes nós não alcançamos as graças porque nós estamos cheios de orgulho, porque nós deixamos de acreditar no poder de Deus. É verdade ou não é, meus filhos? Às vezes nós somos arrogantes, orgulhosos, e a gente deixou de perceber que Deus é Deus. Sabe, eu gosto sempre de contar um testemunho que acho que o irmão José, ele vivenciou isso. Na minha igreja, tinha uma senhora, na igreja anterior, né, agora eu estou num santuário, e tinha uma senhora que ela dizia assim, padre, eu fiz um cerco de Jericó, e essa senhora gostava no final, ela foi um dia lá e falou assim, padre, eu posso lhe dar um abraço? E ela chegou com um lencinho na cabeça, sem nenhum fiozinho de cabelo. E aí ela me abraçou e falou assim, padre, eu estou curada do câncer. E aí eu olhei para ela, gente, de verdade, não é fácil você fazer um movimento quando você olha para essa pessoa e ela não tem um fiozinho de cabelo. Aí ela percebeu que eu duvidei e ela falou assim, padre, eu estou curada do câncer. Aí eu abracei ela e disse assim, filha, se você crê, eu também acredito. Aí ela falou assim, eu posso vir dar um abraço no senhor, porque é tão bom abraçar o senhor? Falei, pode, minha filha, você pode vir me abraçar.
Na outra terça, passei com o Santíssimo, no final da missa ela estava lá, padre, posso lhe dar um abraço? Pode, minha filha. Padre, eu estou curada do câncer. Vai lá, um abraço. Na outra semana, padre, eu estou curada do câncer. Passaram-se as semanas, ela vem com os exames. Eu não disse que eu estava curada do câncer? Realmente, Jesus curou ela do câncer. Escuta, para finalizar, eu quero te dizer uma coisa. A palavra de Deus é muito explícita quando fala da questão da humildade. São Tiago, capítulo 4, versículos de 6 a 17, vai falar sobre a humildade, mas num versículo ele vai dizer assim: porque Deus rejeita os soberbos, mas favorece aqueles que são humildes. Filho, então trabalha o teu coração. Quantas vezes nós somos soberbos e quantas vezes nós estamos dentro da igreja com o nosso coração ensoberbecido? E quantas vezes na nossa oração nós estamos cheios de soberba? É como aquele fariseu, que foi fazer oração para Deus e disse assim: Senhor, obrigado porque eu não sou como esses. Onde Deus vai respeitar uma oração dessa? Obrigado porque eu não sou como esses? Isso é uma oração cheia de soberba. A oração que agrada a Deus é a oração como da Virgem Maria, a pequenina serva do Senhor. Hoje é dia que eu tenho que te pedir, olha para Maria Santíssima. Por isso que a igreja tem ela como modelo de cristão. A igreja nunca vai abandonar Nossa Senhora. Nunca. Podem falar dela quanto for. Nós vamos permanecer com Maria até o fim, porque ela vai nos levar até o seu Filho Jesus, ela vai nos levar até o céu, porque ela é modelo de humildade, de servidora do Evangelho. Quem olhar para a Virgem Maria não errará o rumo, e chegará à eternidade, e chegará ao paraíso. Olha para ela, e seja humilde como ela. Olha para o Padre, eu não vou falar mais, mas eu só peço hoje que o Espírito Santo de Deus tire de você toda a horda de orgulho e te dê a graça de que você tenha um coração humilde e um coração que agrade a Deus. E se você for orgulhoso, faça jejum, meu filho, faça jejum. Se você é orgulhoso, seja mais caridoso, a caridade apaga uma multidão de pecados. Mas tenha um coração mais humilde, porque o coração humilde agrada a Deus. Amém? Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.